Carlos Andreasa, sempre com a gente, ainda bem, todas as tardes aqui no Band News FM em alta frequência. Andreasa, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ligar a metralhadora giratória, né? E assim, e ele abastece a metralhadora com uma quantidade incrível de bobagens. Aliás, eu fico espantado com a capacidade do presidente em produzir bobagem, né? Em proferir asneira. É impressionante, dia após dia. Ontem, até jacaré saiu da boca do presidente. E hoje, de novo, uma quantidade incontável de besteiras ditas pelo presidente da República. Algumas mais, outras menos nocivas, né? Mas todas exatamente, comprometendo. todas tóxicas, né? Umas mais, outras menos nocivas, como você bem disse. E aí, Andreasa, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Fábio, é o seguinte. Primeira premissa já deveria estar muito clara para as pessoas. Não existe Bolsonaro paz e amor. Não existe Bolsonaro pacificado. A ideia de um Jair Bolsonaro moderado equivale à inexistência de Jair Bolsonaro. Pelo menos como nós o conhecemos, e pelo menos como aquele que encarna esse fenômeno reacionário que o levou à presidência da República. Jair Bolsonaro é conflito, é geração de crises, é multiplicação de inimigos, é difusão de teorias da conspiração. Não existe moderação. A última tentativa generosa de lê-lo como alguém moderado aconteceu no dia do lançamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas ali ele estava obrigado à moderação, porque aquele plano era uma obrigação determinada sob vara do Supremo Tribunal Federal. Por isso, aquela atitude, chamemos assim, calculadamente tranquila. Mas todos os sinais da beligerância estavam ali, inclusive o não uso de máscaras. Aliás, ele não usando e o ministro da Saúde não usando. No dia anterior, já sabia que haveria apresentação do tal plano, que plano não é, né? É um catadão baseado, pelo menos nós temos isso no nosso Programa Nacional de Imunização, é o que vai nos salvar, né? Na nossa cultura vacinal, o fato de que todo ano nós temos vacinação em massa contra a gripe e tudo mais. No dia anterior, sabendo de que haveria aquele evento em seguida, o presidente disse publicamente que não se vacinaria. É claro que, vá lá, é direito do cidadão não querer se vacinar, e à luz do que dispõe a lei, independentemente do Supremo, existe uma lei sancionada por Jair Bolsonaro, com as consequentes sanções a quem não se queira vacinar, tudo bem, não se vacina. Mas é aceitável que o presidente da República venha a público dizer que não se vacinará? Com que intenção o presidente da República, cuja palavra resulta, cuja palavra alcança, cuja palavra influencia, com que objetivo se faz uma declaração como essa, se não instilar descrença, se não investir na desconfiança, se não difundir condições para a teoria da conspiração sobre vacinação? O presidente desinforma e, em termos de eco, de impacto, nós temos, por exemplo, a volta do sarampo e de outras doenças que estavam controladas e erradicadas em função do sucesso do nosso programa vacinal. Então nós temos aí uma circunstância propícia para que Jair Bolsonaro seja mais agressivo do que normalmente é, e ele é sempre muito agressivo e beligerante. Repito, ele precisa disso. Sem isso não existe. É uma força reativa, é uma força de confronto, precisa disso para alimentar os seus, para sustentar a sua base de apoio sectária. Mas vejam a circunstância, né? Nós temos o presidente acuado politicamente, tendo de dar respostas à existência das vacinas no mundo real, né? Obrigado mesmo, certamente bastante contrariado, a ter de admitir que terá de comprar, por exemplo, a Coronavac, tendo dito no passado que não faria, que não compraria. O mundo real se impondo ao presidente, isso certamente o agasta, né? O irrita, e ele intensifica seu discurso anti-vacina. E há também, vocês falaram agora há pouco, antes de eu entrar no ar, antes da previsão do tempo, e há também a irritá-lo
o avanço das investigações jornalísticas sobre o caso da rachadinha, especificamente em matéria do que seria o auxílio inacreditável, mais do que um auxílio, aqui tudo indica, conforme nesses dias nas revistas Época e Cruzoé, ajuda da ABIN, um órgão de Estado, ajuda da ABIN pautando modos de defesa para Flávio Bolsonaro. A descoberta disso deixa o presidente especialmente irritado, e inclusive porque mostra para os adversários de Jair Bolsonaro que talvez seja o caminho para enfraquecê-lo. Então, acende-se, em meio a esse cenário de um presidente acuado, acende-se a luz da especial irritação, razão por que nós vimos hoje, nesse momento especialmente degradante, numa semana muito degradante da atuação do presidente da República, mais uma, nós vimos numa formatura de policiais militares no Rio de Janeiro, o presidente fazer uma pregação contra o jornalismo, contra a imprensa, claramente em função, primeiro, das críticas que tem merecido pela sua irresponsabilidade criminosa diante da pandemia, pela sua pregação criminosa, mas também em função do que essas revistas revelam hoje sobre o caso da ABIN, que sim, teria vindo do próprio Alexandre Ramagem, o chefe da ABIN, os relatórios, a própria advogada de Flávio Bolsonaro dizendo isso, no caso da revista Época, e a revista Cruzoé revelando que haveria um núcleo dentro da ABIN, comandado por alguém muito próximo de Carlos Bolsonaro, gerando esses conteúdos, quer dizer, uma espécie de ABIN paralela, oculta dentro da ABIN. É a isso que o presidente reage, é essa atividade jornalística que ele reage. E, claro, jogando as forças policiais contra a imprensa, dizendo que a imprensa está contra os policiais e a favor dos bandidos. Não há nenhuma novidade nisso. Apenas um presidente agressivo, sempre agressivo, muito irresponsável, numa circunstância em que está especialmente acuado, mostrando os dentes. Se depois de tudo isso alguém continuar acreditando que Jair Bolsonaro é capaz de moderar, ou melhor, se é capaz de moderar, se não episodicamente e de maneira estratégica, esse alguém não está entendendo coisa alguma. É isso, Andreas. É claro que, como você disse, né, há uma narrativa já pré-estabelecida, mas há gatilhos. Há gatilhos que transformam o presidente, mas que aumentam essa agressividade do presidente. Não o transformam porque ele já é desse jeito, né? E o gatilho da vez é esse caso Flávio Bolsonaro, ABIN. E os nomes se perdem pelo meio do caminho, porque é tanta coisa acontecendo, né, Andreasa? A gente não pode esquecer que o Ramagem é o mesmo Ramagem que Bolsonaro queria colocar à frente da Polícia Federal, né? A gente tem que deixar os nomes bem claros nessa história. Ramagem, que hoje está à frente da ABIN. E que não conseguiu em função daquela atividade do ministro Alexandre de Moraes, que barrou a nomeação. Então, tem outra coisa aí. É claro que, não tenho dúvida, nunca tive, de que a tentativa de nomear Alexandre Ramagem era expressamente um gesto de aparelhamento da estrutura. Por outro lado, e é importante dizer isso, a ação de Alexandre de Moraes, naquele caso, exorbitou o papel de um ministro do Supremo. Sim. As coisas todas têm de ser ditas, nós estamos aqui para isso. Lembro da sua posição, é uma prerrogativa do presidente indicar quem ele quer para aquele determinado posto da Polícia Federal. Aparelhar. Isso. É uma prerrogativa do presidente aparelhar. É claro que os órgãos de controle estão aí para isso, e é preciso denunciar, e nós denunciamos, mas enfim, é o presidente da República e foi eleito.